bom dia, graça e paz. Hoje, no terceiro capítulo de Jó, eu quero, assim, que vocês reflitam no que eu vou falar. Todo mundo lê Jó, capítulo de Jó, e fala, Jó amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Ele estava deprimido e ele realmente indignado com tudo que tinha acontecido, ele estava no fundo do poço e ele simplesmente fez ali um desabafo, né? Será que foi só isso mesmo, tá? Foi um desabafo profundo de uma dor intensa. Eu quero passar aqui para vocês uns pontos que eu analisei estudando. Eu falei, meu Deus. Então, vamos lá. Pereça o dia em que eu nasci, o homem. E a noite em que se disse, um homem foi concebido. A gente vai lembrar daquilo que Deus, o próprio Deus disse. Eu me arrependo de ter feito o homem, tá? Por quê? Porque o dia do Senhor virá com um dia de trevas. Olha a dualidade aqui. Dia e noite, bem e mal. Que Deus do alto não se lembre dele. Por quê? Que nenhuma luz brilhe sobre ele. Quem é a nossa luz? Yeshua. O homem que não está na luz está em trevas, tá? Que a negra escuridão possa manchá-lo e que as nuvens se estabeleçam sobre ele e que ele possa ser atemorizado pelo próprio negrume. Ou seja, quem escolhe as trevas fica nas trevas. Quando você vai pesquisar isso aqui na Bíblia Interlinear ou fazer referência de algum texto para você entender o contexto, tá? Você vai ter todos esses textos apocalípticos da volta de Yeshua, da ira do Cordeiro, do dia que será noite, né? O dia do Senhor. Então, quando você pega lá, eu vou pegar aqui para vocês verem. Aqui em Ezequiel 33, fala, pois o dia está próximo, o dia de Adonai, um dia de nuvens, um tempo dos goíns. E aí você vai ver que vai ser um dia de espada, da espada do Senhor, tá? Aí quando você puxa lá pro livro de Joel, vamos lá. O que fala? O dia de Adonai está chegando, ele está sobre nós. E como ele descreve um dia de escuridão, desalento, um dia de nuvens. Olha a nuvem aqui, névoa espessa, uma horda grande e poderosa espalha-se, como a escuridão sobre as montanhas. Jamais houve algo parecido com isso, tampouco haverá outra vez. Nem após os anos de muitas gerações. E aí ele vai continuar. Só que aí ele vai falar até dos cavaleiros. Aí você pega o terceiro texto, que eu quero passar para vocês. O de Amós, tá? Ele vai falar o quê? Que esse dia de Adonai é um dia de escuridão, não de luz. Por quê? Porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, fala que o seu dia vai ser de escuridão absoluta, sem nenhuma luminosidade. Não vai ter mais. E ele continua, eu odeio, abomino completamente suas festas, não sinto prazer das suas assembleias solenes. Se vocês me apresentarem ofertas queimadas, ofertas de grão, não aceitarei, tampouco considerarei as ofertas de paz, de gado, nem os seus cânticos eu quero ouvir, tá? E aí você vai continuar e vai ler um pouquinho sobre por que Deus está tão aborrecido? Por que esse dia vai ser um dia para não ser lembrado? Porque vai ser um dia de trevas. A luz, que é Yeshua, não brilhará sobre a humanidade. Aí quando você pega Apocalipse 18, você vai ver que esse dia que ele vem falando, que aquela noite seja desolada, que um grito de alegria não seja ouvido, você vai para Apocalipse 18, que fala que não terá mais a voz do noivo nem da noiva.
E aí vocês percebem que é a mesma coisa que falou Ezequiel, que não vai ser mais ouvido o grito de alegria, que não vai ouvir mais a voz do noivo, nem da noiva, nem as festas solenes. Vai ser um dia de escuridão, gente. Que aqueles que amaldiçoam os dias a amaldiçoem. Aquele dia vai ser tão amaldiçoado que até os que amaldiçoam hoje na terra, até aquelas pessoas que estão em escuridão, vão amaldiçoar aquele dia. Aqueles que amaldiçoam possam levantar o Leviatã. Por quê? Porque essas pessoas não estão tentando abrir portais, não estão tentando levantar o Leviatã, ou seja, Satanás, lá do poço, do abismo. Eles estão abrindo portais. E as estrelas da madrugada tornam-se fosca. Quem são as estrelas? Os anjos. E que ela procure a luz, mas não encontre. Porque quando eles procurarem a luz, não a encontrará. Porque a voz do noivo não haverá mais. Eles vão procurar a luz, mas não haverá mais. Que ela não veja o vislumbre da alva. Esses que estiverem em trevas, porque eles amam as trevas, eles não amam a luz, que é Yeshua, o homem, ele vai ficar em trevas, ele não vai encontrar mais a luz da alva, ele não vai encontrar mais Yeshua, pois não fechou as portas do ventre em que eu estava e nem preservou os meus olhos da tribulação. Olha só, Jó, ele está profetizando o grande dia do Senhor, em que vai fechar as portas do ventre, não vai gerar mais filhos para a salvação. Olha que Jeremias 20, do 13 ao 18 está falando. Cantem Adonai, cantem, porque é Ele que resgata os necessitados. Ele que tira as garras de quem pratica o mal. Tá vendo? Se você não estiver em Yeshua HaMashiach, você está frito. Maldito seja o dia em que eu nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz. Que ele não seja abençoado. Olha aqui, Jeremias está falando exatamente a mesma coisa que Jó. Exatamente a mesma coisa, tá? Aí ele continua. Se eu fosse um aborto, isso vai para Oséias, para Salmos. Vamos ver? Eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. Oséias 9,14. Adonai deu-lhes o que tu darás. Aqui ele está falando de Efraim, tá? E aí ele está falando, Efraim, para quem não sabe, tá? São os gentios, tá? As duas casas de Israel, os judeus e os efraimitas. Bom, Adonai deu-lhes o que tu darás? Deles ventres que abortem e peitos secos. Olha só. Ele está falando de mulheres inférteis? Não, ele está falando de filhos que já nascem mortos espiritualmente. Olha aqui, por quê? Porque Efraim, a raiz secou. Lembra que Yeshua fala sobre a semente que cai em solo infértil? Eles não dão frutos, não chega nem a crescer. E ainda que deem a luz, matarei sua prole acalentada. Meu Deus os rejeitará, pois eles não lhes ouvem. E aí, Salmo 58 diz, olha aqui, desde os ventres desviam-se os maus, os mentirosos andam por caminhos errados, desde o nascimento. Você tá vendo aquele útero? Por que tá falando que será filhos da destruição? Porque seu veneno é como um veneno de serpente. São como cobras que se fazem de surdas. Olha aqui, que sejam como a lesma que se derrete enquanto se movimenta, como um feto abortado que nunca verá o sol. Por quê? O sol da justiça. Porque os justos se alegrarão quando forem vingados, banharão os pés no sangue do ímpio. Sim, os justos têm a recompensa. De fato, existe um Deus que julga a terra. Quem não for justo vai ser eliminado. Continuando, gente, você vai perceber que ele está falando aqui que ele preferiria estar deitado em paz, dormindo no descanso. Por quê?
porque ele estaria descansando o descanso sabático. Vai lá em Eclesiastes 6:3, Eclesiastes 9:10, tá? Ele estaria dormindo ao lado de reis, conselheiros terrestres. Isso aqui pode até, se você entender, né, que ele está falando de reis e sacerdotes, tá? De príncipe. Ou ele poderia ser um feto escondido, uma criança que nunca viu a luz, tá? Porque ali o ímpio cessa sua cólera, e o cansado descansa, o prisioneiro vivem juntos em paz, sem ouvir os gritos do feitor. Os grandes e os pequenos estão ali igualmente, os escravos estão livres de seu senhor. Por quê? Quando você continua aqui, vamos ler. Portanto, porque a luz é dada ao miserável. Quem é a luz? Yeshua. É dada ao quê? Aos amargurados, aos pobres de espírito. Lembra de Mateus 5:3? Pois é. Aí tem Jeremias 20:18 também, tá? Eles anseiam pela morte, mas ela nunca vem. Apocalipse 9:6, Jeremias 8:3. Buscam por ela mais do que por tesouros enterrados. Provérbios. Eu não vou ler tudo, tá, gente? Mas se vocês quiserem ler depois, fica à vontade. E quando finalmente vão à sepultura, ficam tão felizes que gritam de alegria. Porque dar à luz a um homem que vagueia cegamente? Olha aqui, ele está citando Oséias, tá? Por que dar à luz? A luz é Yeshua, a quem Deus prendeu de todos os lados. Jeremias 18. Todos os sobreviventes dessa família maligna preferirão a morte à vida. Olha aqui, o que está falando em Jó. Onde quer que eu os leve, diz Adonai. Falei a eles o que Adonai diz. Fale a eles. Se uma pessoa cai, ela não se levanta novamente? Se alguém se desvia e não volta do caminho, por que essas pessoas continuam se desviando? Por que são tão persistentes nesse desvio? Apegam-se ao engano e se recusam a voltar? Olha aqui, cada um corre em uma direção. As pombas sabem o caminho, mas o meu povo não conhece as regras de Adonai. Qual que é a regra? Como vocês podem dizer, somos sábios, se a Torá de Adonai está conosco? Quando de fato a pena mentirosa dos escribas tornou-se falsidade, o sábio é envergonhado. Por quê? Porque acreditam em homens. E para terminar, minha ansiedade serve de lugar à minha comida. Meus gemidos derramam-se em torrentes. Eu acabei de ler para vocês Salmo 38:8. Por quê? Pois o que eu temia me sobreveio. O que eu receava aconteceu comigo. Eu não tenho paz, não tenho sossego, nem descanso, e a angústia não termina. Para quem, gente, que ele está falando isso? Ele está falando aqueles que estão em trevas, que não têm Yeshua. Esses daqui, realmente, eles estão aonde? Eles vão para onde? Para Geena, onde não terá sossego, nem descanso, onde a angústia não termina. Para o inferno. É isso que ele está falando. Eu poderia falar como todo mundo fala do capítulo 3 de Jó e falar, coitado de Jó, ele estava deprimido. Vamos cuidar das pessoas que estão deprimidas. Eu poderia também falar essa parte de capítulo 3 de Jó. Mas seria o superficial, aquilo que todo mundo consegue enxergar quando lê isso. Mas o que Deus quer trazer para nós do lado mais profundo da palavra? Quando você faz um estudo cabal das Escrituras, quando você realmente quer encontrar um tesouro escondido, como Yeshua disse, que o reino de Deus é como se fosse um tesouro que você vende tudo para comprar aquele terreno onde está aquele tesouro. É exatamente isso. Mas eu quero que vocês entendam o que Deus quer que vocês entendam. Que quem não estiver na luz, que é Yeshua HaMashiach, estará em trevas.
e o dia do Senhor virá. E essas pessoas realmente serão filhos da destruição. Essas pessoas que não se arrependerem, enquanto houver tempo, não moldarem a sua vida, conforme diz as Escrituras, não conforme diz o pastor, não conforme diz o rabino, o filisbino, não, conforme diz as Escrituras. Se Adonai pede para fazer uma coisa, faça, porque se você não fizer, você vai estar amando mais a mentira do que a verdade. E aí, você será considerado filho das trevas. E aí vocês podem dizer, mas eu já sou cristão, eu já creio em Yeshua, eu estou na graça. Por favor, veja o destaque que eu tenho aí, falando sobre a lei e a graça, tá? E estude um pouquinho. Lembrar que Yeshua é a Torá viva, ele veio para cumprir a Torá, ele não veio para tirar e eliminar a Torá. Porém, ele é o nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele é o nosso Salvador, nosso Rei dos Reis. Ele é o nosso Senhor. E olha o que ele diz em Apocalipse, Revelação 22, 12. Prestem atenção, disse Yeshua. Venho em breve, e a minha recompensa está comigo para dar a cada pessoa de acordo com o que ela fez. De acordo com o que ela fez. Se você realmente está na graça, entenda, tá? Que por você estar na graça, só um resuminho, você tem que ser um cumpridor das leis e amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, fazer tudo aquilo que Yeshua deixou para nós fazermos, e não andar em iniquidade, não andar nas trevas. Porque do lado de fora estão os homossexuais, os que usam drogas alucinógenas, que entram em sintonia com o culto, imorais, assassinos, adoradores de ídolos e todo aquele que ama e pratica a falsidade, a mentira. Se você está na mentira, em denominações religiosas que pregam a mentira, você está na treva.